Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês de um delegado federal, tá? Que ele acusa o Molusco, não sei se vocês conhecem o Molusco, aquela coisa ruim, aquela praga, tá? De tentar matá-lo. Dê uma olhada nesse vídeo aí para vocês verem que coisa absurda, tá bom? Um abraço, obrigado e até mais. O delegado Rodrigo Bartolomei, após ser vítima de um atentado da organização criminosa PCC, onde teria acusado o ex-presidiário Lula de ser o mandante da tentativa de assassinato. Para o delegado, que já mandou prender Luiz Inácio, além de ser o responsável por descobrir a ligação de Lula com o PCC em São Paulo, o delegado pediu pelo indiciamento do petista por formação de quadrilha, subornos e mais de 100 milhões em propinas, além de lavar dinheiro para a organização criminosa, do qual o processo foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes, o mesmo ministro que mandou arquivar o pedido da Polícia Federal de São Paulo para investigar a ligação de Lula com o PCC, após a força-tarefa da PF descobrir o plano da organização criminosa para matar autoridades. De acordo com Rodrigo Bartolomei, o PT de Lula usa o PCC para lavar dinheiro através de empresas fantasmas. A PF de São Paulo em 2022 desmantelou um grande esquema que apreendeu 250 milhões que seriam de lavagem de dinheiro vivo que essas empresas estariam operando em São Paulo. O ex-presidiário Lula, que sempre teve um diálogo amigável com a organização criminosa, e isso não é novidade para ninguém, mas o delegado Rodrigo Bartolomei, tendo um alvo nas suas costas após mandar prender o atual presidente, tem irritado a organização criminosa, já que Bartolomei acusou Lula de ser mandante de assassinato, e o delegado comprovou para o novo superintendente da PF em São Paulo, que Luiz Inácio pode ter sido o mandante da tentativa de assassinato contra o delegado. O plano do PCC para o delegado, após ordenar que Lula fosse conduzido para a prisão da PF, criminosos estariam prontos para agir caso o ministro do STF Alexandre de Moraes não tivesse interferido na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou o pedido de prisão de Lula, após o delegado relatar que havia sido jurado de morte pelo PCC por ter descoberto que Luiz Inácio foi apontado como mandante para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades que foram responsáveis por investigar o esquema que envolve as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Para o delegado Bartolomei, ficou claro desde o começo das investigações que Lula, apontado como chefe de quadrilha, o envolvimento com o primeiro comando da capital. Rodrigo Bartolomei, ex-superintendente da PF de São Paulo, conhecido por ter mandado prender Luiz Inácio em setembro de 2022, após solicitar um mandado de prisão para o Tribunal de Justiça alegando que Lula liderou uma quadrilha para desviar dinheiro através de empresas fantasmas na capital paulista. Moraes teria facilitado para o ex-presidiário desviar o montante milionário, alvo até de várias investigações pela suspeita de receber imóveis como pagamentos de propinas, em investigações que aconteceram após a PF de São Paulo apreender milhões em dinheiro vivo oriundo de corrupção, que de acordo com o delegado Bartolomei seria dinheiro para pagar propinas. Um pedido de prisão de Lula foi protocolado até na PGR, após o delegado virar alvo do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou o afastamento do delegado, ainda em 2022, quando pediu ao Superior Tribunal de Justiça um mandado de prisão contra o ex-presidiário, alegando que Lula teria desviado mais de 60 milhões. O esquema de corrupção foi varrido para debaixo do tapete, com a chegada ao poder de Flávio Dino, que mandou arquivar o inquérito na PF envolvendo seu chefe. A PF, que agora virou capacho de bandidos, decidiu que o delegado Rodrigo Bartolomei seria demitido da corporação após várias investigações do delegado que apontam um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. O medo para com a brilhante passagem de Rodrigo Bartolomei pela Superintendência de São Paulo se dá pelo simples fato que durante esses últimos 4 anos foi apreendido mais de 3 bilhões da maior organização criminosa do país. 500 milhões oriundos de corrupção foram apreendidos pela PF sob a liderança de Bartolomei. Lula é apontado como chefe de quadrilha, como bem declarou o delegado Bartolomei ao exigir um mandado de prisão. A justiça brasileira em abril determinou a devolução de mais de 200 milhões para uma liderança criminosa que foi solto pelo Supremo, após o montante milionário ser apreendido do tráfico em operações conjuntas da Agência dos Estados Unidos FBI e a Polícia Federal. O montante apreendido seria também para pagar aos juízes, após o ministro Alexandre de Moraes ter recebido para favorecer o ex-presidiário
judiciário corrupto. A PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que podem colocar muitos magistrados numa penitenciária. Após surgirem denúncias contra os membros do Poder Judiciário brasileiro, chamou a atenção até mesmo da maior agência de investigação do mundo, o FBI, o crescente número de criminosos internacionais se escondendo no Brasil devido às leis fracas, juízes e políticos corruptos. Fato que alarmou autoridades internacionais que até mesmo um ditador sanguinário pisou no Brasil a convite de Luiz Inácio, do qual o FBI ofereceu 15 milhões de dólares para quem capturasse e entregasse aos Estados Unidos Nicolás Maduro. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. Em 2022, a agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil firmaram uma parceria para investigar o envolvimento de grandes cartéis com autoridades brasileiras. Mas infelizmente a chegada desse governo corrupto expulsou do país os agentes do FBI, pois foi revelado que os ministros do STF estariam envolvidos com o crime internacional. O delegado da PF de São Paulo, que foi responsável por descobrir um esquema de corrupção envolvendo o ex-detento Luiz Inácio, Rodrigo Bartolomé, enviou um pedido de prisão ao PGR Augusto Aras, alegando que Lula havia pago mais de 50 milhões para evitar a prisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado a quebra de sigilo telefônico do petista, onde Lula apareceu em áudio vazado negociando propina. Bartolomé anteriormente pediu mandado de busca e apreensão em residência em São Paulo, do qual o delegado alega que o proprietário seria Luiz Inácio. Imóveis de luxo do petista seria oriundo de propinas. A investigação, que é conduzida pelo delegado, sofreu uma forte interferência do STF, após Lula entrar no Supremo para afastar Bartolomé da superintendência da PF. Mesmo após a equipe do delegado descobrir mais um escandaloso esquema de corrupção envolvendo Luiz Inácio. Teria ido até o FBI, já que há relatórios da agência norte-americana citando o ex-detento como um dos beneficiários de um grande cartel mexicano que estaria expandindo suas operações para o Brasil. No começo deste ano, em janeiro, o delegado foi até os Estados Unidos, na sede do FBI, pedir ao diretor-geral-chefe da agência relatórios em que o ministro da Suprema Corte foi flagrado recebendo propina, pois o FBI tem monitorado várias autoridades suspeitas de envolvimento com cartéis internacionais, já que suspeitam de um grande esquema de corrupção, talvez até o maior da história. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o FBI, realizada em setembro do ano passado, prendeu chefes de cartéis, onde deram flagrante em negociações de propinas que deveriam ser pagas a políticos e membros do Poder Judiciário. De acordo com o FBI, cartéis estariam se expandindo aqui no Brasil devido à facilitação do Poder Judiciário, do qual o chefe da agência norte-americana declarou ser o mais corrupto entre todos os países. Para o delegado Rodrigo Bartolomé, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes deveria estar na cadeia. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a notícia-crime dos 100 delegados da PF contra Alexandre de Moraes por abuso de poder e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro no Ministério Público. Bartolomé citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. O delegado, que já havia dito que existem elementos para autorizar uma nova prisão de Lula, após surgirem novos elementos comprovando as práticas criminosas, pode colocar novamente na cadeia. Rodrigo Bartolomé pediu para que fosse conduzido a prestar depoimento em razão do áudio em que Lula dizia que deveriam ter matado seu ex-ministro e melhor amigo, Antônio Palocci. Bartolomé sofreu uma forte retaliação do Poder Judiciário quando Alexandre de Moraes pediu que fosse colocado sigilo na Justiça e retirado das mãos do delegado Bartolomé a condução que pedia pelo indiciamento do ex-presidiário. Por isso, o chefe da PF pediu aos agentes federais o cumprimento de busca e apreensão de documentos após o vazamento do áudio, pedindo um mandado para o juiz de primeiro grau para realizar a prisão de Lula. O delegado Bartolomé informou após isso que Lula tem padrinhos poderosos dentro da Suprema Corte e que estariam ajudando o petista a escapar da cadeia ao conseguir se blindar graças a um mandado de segurança assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estariam interferindo na condução de Lula, pois o delegado havia pedido que o petista fosse coercitivamente conduzido pela Polícia Federal. Um juiz de primeira instância assinou um mandado a pedido do delegado Bartolomé para que Lula fosse conduzido até a superintendência da PF em São Paulo. E aí, gostou do vídeo? O que você achou?
Então fala agora alguma coisa, né? Comente aí, diga aí o que você achou, tá bom? Do vídeo. Se gostou, se não gostou, dá sua sugestão, sabe? Deixe seu like aí, sabe? Seu comentário, tá? Se tiver alguma sugestão pra gente aí também ter, que a gente vai agradecer muito, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.